Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Contar de 1 até 3, você vai repetir esse versículo comigo, ok? 1, 2, 3. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Podeis assentar, meus amados e queridos irmãos, senhores e senhoras, povo de Deus abençoado, povo escolhido. Nós estávamos, já faz mais ou menos aproximadamente entre 6 a 7 dias lá no Amazonas. Nós fomos lá no interior, na cidade de Quari, ministrar a palavra de Deus. Voltei esses dias e falei para minha esposa que esse ano não viajo mais. Então, esse ano não viajo mais para ministrar a palavra em outros lugares, né? A não ser que seja aqui na nossa região, em Santa Catarina, porque nós precisamos focar na nossa igreja local aqui neste lugar. E eu sinto muita falta dos irmãos. Eu acredito que a recíproca é verdadeira, que os irmãos sentem falta do pastor também. Então, é muito bom estar com vocês, muito bom mesmo. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você veio para o culto domingo, tá? Eu agradeço a Deus porque você venceu o cansaço, o desânimo, a frieza, você venceu o acomodismo para vir à casa do Senhor. Isso é muito importante. Nós viemos ontem à noite aqui também, tivemos uma vigília, e os crentes, tá complicado para fazer vigília, só Jesus. Mas estava aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você estava dormindo, eu estava orando por você aqui nesse lugar. E Deus foi tão bom que quem veio recebeu a bênção. Deus abriu até madre aqui de pessoas. Então, você não pode deixar de vir para a vigília, amém? Vigília, lugar de oração, lugar de busca. E nós estamos agora, eu quero que você guarde isso no teu coração, debaixo de um propósito que Deus colocou no meu coração. Muita oração, muito evangelismo, muita visita e muita graça de Deus. Então, nossa igreja vai ter muita oração. Se prepare, a igreja vai estar aberta para orar. Você tem a oportunidade de vir orar. E nós vamos também evangelizar, pregar a palavra do Senhor, que é uma ordem de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Sabe por que os louvores aqui é tão forte? E olha, irmãos, sei que vai em outros lugares, tem louvores muito abençoados, mas ultimamente nos lugares que eu tenho ido, que Deus tem permitido, eu sinto falta dos louvores da nossa igreja, porque a gente sente a presença de Deus, e são louvores extremamente bíblicos, que fala da volta do Senhor, de nós estarmos preparados para se encontrar, que o Senhor levante uma nova geração, uma geração cheia, uma geração transformada. Sabe, quando você observa aquilo que você canta mesmo para Deus, esse louvor, essa adoração que você eleva para Deus, você vê realmente que Deus está falando desde o início do culto, que Deus deseja levantar uma nova geração. Sabe, amados, eu estava, como disse aos irmãos, no interior, lá do Amazonas. E era interior porque você entra no banheiro, o sapo tá voando assim, né? Pra cima de você. Entrei no banheiro, o sapo voou e ficou me olhando. A glória a Deus, né? E fora os mosquitos que tem lá. Você não sabe se é dengue, chikungunya, tanta coisa que parece. Mas eu estava conversando com uma geração que eu deixei lá, de jovens, que hoje não são mais jovens, já estão com seus 30 para cima. E me alegrou muito de ver eles firmes. E disserem assim para mim: pastor, a gente se inspirou muito em você. Mas eu perguntei por um jovem que andava com a gente naquela época, um músico da igreja, músico é muito atacado, né? Músico da casa do Senhor. E eu perguntei por aquele jovem: rapaz, cadê o fulano? Aí disseram: morreu. E eu, poxa, queria tanto ver ele, mas amém, partiu com Cristo, né?
E eles disseram: não, pastor. Ele se desviou da igreja, ele se envolveu com drogas, ele entrou num mundo terrível. E uma certa vez ele estava andando de moto, ele caiu, bateu a cabeça e faleceu sem Jesus. E aquilo me entristeceu muito, porque eu não esperava ouvir que um jovem que foi criado no Evangelho, que conhecia a palavra de Deus, que louvava a Deus, havia tido uma morte terrível e sem Cristo também. E eu pensei muito na nossa geração, pensei muito nos nossos adolescentes que estão aqui, pensei muito nos nossos jovens, você é jovem que está aqui, e o quão importante é você estar na presença de Deus. Eu oro a Deus para que o Senhor abra a tua mente, eu oro a Deus para que o Senhor abra o teu coração, para você entender que você não pode andar distante dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Ele só quer uma brecha para matar você, para destruir os seus sonhos, para matar os seus projetos, para tirar você da direção, da vontade, do querer de Deus na sua vida. Mas eu peço a Deus, em nome de Jesus, o que o nosso querido irmão Salomão escreveu: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sabe, é muito importante, jovem, você entregar a sua vida a Deus. Não diga: eu só vou me firmar, eu só vou ser um jovem firme com Jesus quando eu estiver velho. Talvez você não tenha nem oportunidade de chegar aos 60. Talvez você não tenha nem oportunidade de chegar até os 50. E o Senhor está dizendo: você é forte, jovem, e a sua força você tem que gastar na minha obra. A sua força você tem que gastar na minha presença. Não temos mais uma geração de jovens, está a nível de Brasil, irmão. Não tem mais geração de jovens compromissados com o reino. São poucos. Entre 10 tem um. Antigamente de 10 tinha 9. Hoje nós não vemos mais jovens que buscam, não vemos mais jovens de oração, não vemos mais jovens que dizem: o meu sonho, o meu projeto é ser um pregador da palavra de Deus. O meu projeto é ser um cantor. O meu projeto é ser um pastor, é ser um líder de louvor. Hoje a juventude está cada vez mais distante do Senhor. Peço a Deus, peço ao Espírito Santo nesta noite, que toque na nossa juventude. E quando eu falo isso, eu falo em questão do sul, aonde nós estamos. Porque existe uma juventude que está caminhando para o inferno. Existe uma juventude que acha que ter coisas do mundo na sua vida vai resultar em alguma coisa. Saiba, jovem, que a Bíblia diz, Salomão escreveu que o caminho que parece direito ao homem, esse caminho conduz à morte. Ou seja, você pensa que o caminho que você está certo, mas é um caminho que está te levando não só a uma morte física, mas uma morte espiritual. Deus quer avivar a tua vida, Deus quer levantar os teus sonhos, Deus quer levantar os teus projetos nesta noite. Falando disso, amados, Deus me deu uma mensagem para pregar ao seu coração nesta noite, e a mensagem requer a sua atenção, e eu peço muito que você ouça e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, porque o que nós lemos aqui fala, uma das pregações que Jesus pregou no meio dos discípulos, vendo a inquietação, a preocupação, não só dos discípulos daquela época, mas vendo a inquietação do povo, e essa mesma inquietação nós sofremos hoje em dia. E se você perguntar do pastor, que inquietação é essa? A inquietação do ter, da posse, de nós suprir as nossas necessidades materiais, de nós termos alguma coisa, de nós ficarmos tranquilos, de nós termos uma conta bem recheada, de nós termos a nossa geladeira com todas as carnes e frutas que podemos comer, de nós termos o nosso carro com combustível cheio para poder passear com a nossa família, de nós termos uma boa roupa. E essa preocupação o povo daquela época tinha. Jesus pregou sobre isso. Jesus, quando ele começa a pregar sobre isso, ele disse: não fique quieto por coisa alguma, porque o segredo, Jesus revela o segredo,
O segredo é: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando ele fala coloque, ele fala também buscai. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E é sobre isso que eu quero pregar. O tema da minha mensagem nesta noite é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Nós vivemos hoje, meus irmãos, em um sistema que nós procuramos vencer na vida, nós procuramos prosperar, nós procuramos ter algo de valor na nossa vida. Quem não quer a sua casa? Quem não quer um carro bom? Quem não quer um bom emprego? Quem não quer que a sua empresa prospere, cresça? Todos nós queremos tudo isso. Mas o que é prioridade para você como cristão? Eu quero que você, por favor, preste muita atenção e olhe para este irmão que está perto de você e pergunte dele: qual é a sua prioridade? Pergunte dele, por favor. Qual é a sua prioridade? Jesus nos convida a alinhar nesta noite a nossa prioridade. Jesus, ele ensina dentro da sua palavra que a prioridade do cristão é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então hoje Deus quer transformar os teus valores, os teus princípios, as tuas perspectivas, para que você entenda que o reino de Deus na sua vida precisa estar em primeiro lugar. Talvez hoje você chegou aqui sem entender muitas das vezes o segredo da chave da tua vitória. Talvez você chegou aqui sem entender ainda o segredo para dar uma virada tremenda na tua vida, e a tua vida não deu uma virada tremenda, grandiosa na tua vida, porque você ainda não entendeu que para Deus mudar a tua história, para Deus virar a tua história, para Deus escrever uma nova história na tua vida, você precisa colocar em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. E é sobre isso que eu quero pregar, meus amados. E o que significa colocar em primeiro lugar o reino de Deus na minha vida? Em primeiro lugar, é viver sobre o governo de Deus. Diga ao irmão que está perto de você para ele gravar isso. Viver sobre o governo de Deus. Quem está governando a sua vida? Quem está governando você? Você pode dizer: quem governa eu é eu, meu nariz. Então você não está debaixo do governo de Deus. Quem está governando a sua vida? As minhas decisões sou eu que tomo. Então você não está debaixo do governo de Deus. Eu que decido, é o meu querer, é a minha vontade, é o meu ego. Você sabe que o seu coração, preste atenção, você sabe que o seu coração faz parte das suas emoções? Você sabe que o seu coração pode te enganar? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. E o problema de muitas pessoas é que não querem colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, estando debaixo de um governo de Deus. Estar debaixo do governo de Deus é reconhecer Jesus como rei da tua vida, como rei dos teus passos, da tua história, dos teus negócios. Hoje existem pessoas que não reconhecem isso e não alinham suas escolhas. As suas escolhas são totalmente erradas, seus desejos são totalmente errados. Jovens que querem ter um relacionamento abençoado buscando lá no mundo. Pessoas que querem ter uma vida abençoada com desejos errados. E aí querem que o Senhor abençoe. Deus está dizendo: eu quero ter o governo na tua vida. Estar no governo de Deus é ter escolhas e valores dentro da palavra de Deus. E Deus está dizendo para você, querido, que colocar o reino dele em primeiro lugar na sua vida implica de você, em Romanos capítulo 12, não se conformar com este mundo, mas renovar a tua mente com a renovação do Evangelho de Deus. Sabe, a Bíblia está dizendo para mim e para você que eu tenho que colocar como centro da minha vida Jesus. A Bíblia está dizendo para mim e para você que eu tenho que priorizar em todas as áreas da minha vida. E quando eu digo isso para você, meu amado, quem é o Senhor da tua vida? Quem governa na tua vida? Existem pessoas que quem governa a sua vida é o dinheiro. Existem pessoas que quem governam a sua vida são falsas emoções, emoções erradas, sentimentos errados, sentimentos enganosos. Existem pessoas que quem governa a sua vida talvez é um cônjuge, talvez é alguém sem a direção de Deus.
Mas quando eu estou debaixo da direção de Deus, Deus se torna o governo real da minha vida. Eu entendo, amado, que todas as coisas, todas as bênçãos do Senhor descem sobre a minha vida, descem sobre a minha casa e descem sobre a minha família. Deus está falando para você, meu amado irmão, que decisões pessoais da sua vida, carreira, finança, relacionamento, pensamento íntimo, seja o que for, você tem que buscar a direção e o comando de Deus. Sabe o que o pessoal fazia antigamente, Ronaldo? Antigamente as pessoas, quando iam se relacionar com alguém, eles oravam. É verdade, minha esposa? Antigamente as pessoas, elas não só sentiam um sentimento, uma emoção. Vocês que são mais antigos da fé, elas sentiam um sentimento, mas elas não diziam: quer namorar comigo? Quer se relacionar comigo? Não. Primeiro o que elas faziam? Oravam. Pediu a direção de Deus. Iam conversar com o líder espiritual da igreja deles. Meu pastor, o que o senhor diz? Porque o pastor tem a visão de cada membro. O pastor sabe quem é ovelha, quem é lobo, quem é vaso, quem é vasilha. E às vezes a pessoa não perde a direção de Deus. E ela diz: não, vai ser do meu jeito, e quebra a cara. Vai ser da minha forma, e apanha. Decisões erradas na vida pessoal, até de emprego. Crente que estava na bênção aqui na casa de Deus, louvando a Deus, servindo a Deus. Aí recebe uma proposta, abriu uma porta de Deus na minha vida. Nem orou, nem pediu direção. Aí tá bom, irmão, é de Deus, então fala aí a porta. Aí ele conta a porta. A porta é o seguinte: eu vou trabalhar todas as noites, até dia de sábado, até dia de domingo. Aí não precisa nem de revelação, não precisa nem de uma direção de Deus para Deus dizer: meu amigo, essa porta não é de Deus na tua vida. Nem toda porta que se abre quer dizer que foi Deus que abriu para você. Existem portas que o inimigo abre na sua vida para tirar você da direção de Deus, da vontade, do querer de Deus na sua vida. E existem pessoas que estão frias espiritualmente, existem pessoas que estão mortas espiritualmente, existem pessoas que estão fracassadas espiritualmente, distante de Deus, estão trabalhando igual um escravo, não estão prosperando, não estão rendendo, trabalha tanto, cadê o dinheiro, cadê a prosperidade, cadê as coisas? Aí Deus disse: eu não posso prosperar, porque tu colocou o teu trabalho em primeiro lugar, e tu deixou o meu reino em último lugar na tua vida. Fala para o irmão que está perto de você: Deus não pode te prosperar enquanto você não colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Diga para ele. Em todas as áreas da nossa vida, eu quero um casamento abençoado, mas você colocou Deus no teu relacionamento em primeiro lugar? Eu quero uma família abençoada, eu quero um emprego abençoado, eu quero uma empresa abençoada. Isso é caráter cristão, isso é uma atitude de uma pessoa realmente que tem uma transformação e que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu vou lhe contar uma história bíblica no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 7, versículo 17, versículo 18. Veja bem, a Bíblia diz que Daniel colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Daniel foi para a Babilônia, chegou lá com os irmãos, aí disseram: olha, Daniel, tu vai ter que se contaminar com tudo que o rei está oferecendo aqui, ó, o manjar do rei. Daniel, o que fez? Não vou me contaminar, vou ficar no jejum da oração, vou ficar só na salada, vou ficar só me consagrando. O que Deus fez na vida dele? Deus fez o homem mais sábio daquela terra. Toda decisão tomada no reino de Deus gera consequência de prosperidade espiritual, também terrena, que vai eternamente até o céu. Deus está dizendo hoje para você que a tua decisão vai gerar maravilhas de Deus na tua vida. Você entende isso, amado? Decisões certas. Daniel tomou a decisão certa: não vou me contaminar com a Babilônia, não vou me contaminar com o mundo, não vou me contaminar com o pecado. Deus disse: está me honrando, eu também vou honrar. Está sendo fiel, eu também vou ser fiel na vida dele. A influência dele levou o agir de Deus na vida dele. A sua vida, a sua santidade, o seu compromisso de colocar Deus em primeiro lugar vai influenciar o melhor de Deus na tua vida. Você quer viver cheio de bênção? Eu quero. Você quer viver cantando o hino da vitória? Eu quero. Mas Deus não pode abençoar um filho ingrato. Deus não pode abençoar um filho que não tem um compromisso com Ele. Deus não pode: vou te abençoar e tu vai embora com a bênção.
Tá bom, tá tudo bem. Deus está dizendo, meu filho, você precisa colocar em prática. Eu quero perguntar de você nesta noite, o que está sendo o centro da tua vida hoje? Pergunta do irmão, o que está sendo o centro da tua vida? Pode gravar. Alguém vai dizer, o meu amor, a minha amor, minha filha, meu filho, meu carro. Quem está sendo o centro da tua vida? E Jesus está dizendo que Ele tem que ser o centro da tua vida. As tuas decisões vão refletir no teu conforto espiritual. Você entende isso? Quem quer um conforto espiritual? Eu quero. Mas eu aprendi que dentro da Bíblia, eu preciso fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é tão simples, que é a palavra de Deus, que é colocar e buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus na minha vida. Quando eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, meus amados, Ele é soberano. Já tive tanta oportunidade, boa, oportunidade para ganhar dinheiro, irmão, oportunidade para estar bem, rejeitei salários enormes, porque tudo eu orava, e Deus dizia, não vai. Teve gente que disse, é doido. Recebi convite para morar nos Estados Unidos, tudo certo, pastor, venha, vou lhe dar isso e aquilo. Orei, Deus disse, não é tempo, espera, porque eu quero estar debaixo da vontade de Deus, eu quero estar debaixo do querer de Deus. Existem pessoas que se deixam se iluminar com qualquer coisa e perde o verdadeiro foco, a verdadeira direção, porque não consegue viver debaixo do governo de Deus. Deus quer governar a tua vida, Deus quer governar teu casamento, Deus quer governar o teu trabalho, Deus quer governar tuas finanças, Deus quer governar o teu emocional, Deus quer governar todas as áreas da tua vida. Quem está entendendo? Então deixa Deus governar hoje a tua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar hoje na tua vida. Você sabe, amado, o que é colocar em primeiro lugar o reino de Deus? É priorizar o reino. E priorizar o reino requer o quê? Fé e confiança. Você tem fé em Deus mesmo? Fé de abrir mão de algo que está te atrapalhando de servir a Deus? Você tem fé? Você sabe que esse negócio está te atrapalhando. Deus está dizendo, tu tem que deixar. Você tem fé de largar? Você tem fé de abandonar por amor a Deus? Aí Deus chega com Pedro, chama um cara que tinha uma profissão, que era pescador. Diz, vem a mim que eu vou fazer você pescador de homens, de almas. Ele larga sua profissão, ele larga tudo, para ser um pregador do evangelho. E ele mesmo sem entender, ele foi com fé, ele acreditou. E ele chega com Jesus e ele pergunta de Jesus uma certa vez, o que vai acontecer com a gente que abriu mão de tudo? Das nossas próprias vontades, dos nossos prazeres, até das nossas profissões. O Senhor disse, vocês vão receber 100 vezes mais, não só nessa vida, mas no reino eterno. Engana-se um homem que só quer receber aqui. Gente que luta, batalha e morre e deixa tudo aí. E o que você está priorizando lá no céu? Como é que está o teu tesouro lá no céu? O que você está fazendo para Deus hoje? Para ter um tesouro abençoado lá no céu. A vida nessa terra é passageira, meus irmãos. Mas quando nós esquecemos da vida vindoura, quando nós abandonamos aquilo que acreditamos, que sabemos que nos espera, que é o céu de Cristo, nós não estamos confiando nele, mas estamos confiando só na força do nosso braço. Paulo agradece à igreja de Filipenses, no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 19, aonde ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus é rico e tem poder de suprir a tua necessidade. Você não acredita nisso? Que Deus tem poder de te abençoar? Tomei uma decisão de renúncia. Abandonei um emprego que me atrapalhava. Tomei uma decisão de renúncia, abandonei uma pessoa que estava me atrapalhando. Tomei uma decisão de renúncia, abandonei um pecado que estava me atrapalhando. Deus está dizendo, pois agora eu vou suprir todas as tuas necessidades. Você se tornou dependente do pecado às vezes.
você se tornou dependente de algo que está te afastando de Deus, de algo que está te levando para bem longe. E sabe que Deus está usando a minha boca hoje para você, para dizer para você: você precisa ter dependência em mim. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e viver da fé é ter dependência em Deus. Existem pessoas que são dependentes emocionalmente de relacionamentos que não acrescentam nada na sua vida. Eu tenho que estar dependente do querer, da vontade de Deus na minha vida, para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida abençoada. Saia dessa escravidão espiritual na tua vida. O Senhor está dizendo hoje, Deus está falando com você nesta noite, porque Deus quer libertar você, Deus quer transformar a sua vida. Você se sente como um fardo pesado, mas diz: eu não consigo deixar o pecado, eu não consigo deixar o eu não consigo deixar isso que está me afastando de Deus. Mas Deus está dizendo: meu filho, eu sou a tua força. Você só precisa caminhar, você só precisa marchar, você só precisa estar na minha presença para que eu possa agir na sua vida. Sabe, amados, todas as pessoas que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, eles desafiam o mundo humano para viver o sobrenatural de Deus. Se você não está entendendo, entenda hoje. Nesse desafio você não perde, você só ganha. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua casa. Deus tem o melhor para a tua família. Sabe, a Bíblia diz que o próprio Jesus pregando, ele disse: venham a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados. Vocês que estão vivendo uma vida aí, sem força para nada, venham, porque o meu fardo é leve, o meu jugo não é pesado. Sabe, Deus está chamando você hoje para vencer a dificuldade, confiar nele. A tua confiança tem que estar no Senhor. A tua confiança tem que estar no Deus de Israel, no Deus que prospera, no Deus que abre porta. Mas às vezes a nossa confiança está onde? Na tempestade. Está onde? Na tempestade. A tua confiança está onde, irmão? Na tempestade. Você fica olhando a tempestade, a dificuldade. Eu estou passando uma tempestade, não vou para a igreja mais não. Eu estou passando uma luta, não vou para a casa do Senhor orar não. Porque está difícil, não vou, desisto. Deus está dizendo: meu filho, não olha para a tempestade, olhe para mim. Jesus, quando andou sobre as águas, e Pedro disse: deixa que eu vá até o Senhor. Enquanto ele olhava para Jesus, ele não afundou, mas quando ele olhou para a tempestade, ele afundou. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você não vai afundar, você vai passar pela tempestade. Você vai conquistar o melhor de Deus na tua vida. Deus tem o melhor para você. Você acha que você vai viver sempre nesta luta? Você acha que você vai viver sempre nessa tempestade? E Deus está dizendo: não, meu filho, eu tenho uma nova história para você, só quero que você confie em mim. Mas aonde está a tua confiança nesta noite? Deus está dizendo: olha, colocar em primeiro lugar o reino de Deus é confiar em Deus. Agora eu faço uma pergunta para você: em qual área da sua vida você tem dificuldade em confiar em Deus? Qual é a área? Emocional? Você acha que Deus não pode curar o teu emocional? Financeiro? Você acha que Deus não pode curar o teu financeiro? Enfermidades? Você acha que Deus não pode te curar hoje? Meu amado, Deus tem poder de reverter, de mudar. Deus tem poder, a Bíblia diz, de pegar aquele que está lá embaixo, colocar em cadeira de honra, de príncipe. Você entende que quando eu confio em Deus, a Bíblia diz, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, eu terei consequências. Mas que consequências são essas? Quando nós alinhamos a nossa vida com a palavra de Deus, quando nós alinhamos a nossa vida com o reino de Deus, quando nós alinhamos a nossa vida para viver e experimentar uma vida diferente, de priorizar Deus na minha vida em primeiro lugar, eu vivo a consequência da provisão sobrenatural. Diga para o irmão que está perto de você: provisão sobrenatural.
Sabe, você chegar como aconteceu comigo quando era mais novo. Isso é espiritual, é coisa tremenda, eu creio que Deus ainda faz. Mas eu lembro quando eu era menino mais novo e evangelizava na rua, e visitava na rua, junto com um grupo de jovens, pregava a palavra de Deus, nas esquinas lá de Manaus. E às vezes a gente não tinha hora para comer, irmão, não tinha hora. Às vezes a gente ficava o dia todo em jejum, até Deus tocar no coração de alguém e pagar um lanche pra gente. Tinha, né? Tinha prata, não tinha ouro, não tinha nada. E eu lembro, amado, que a gente já estava com fome, eu e mais 2 jovens. Nós fomos lá na casa de uma irmã, abençoada, serva de Deus. Vamos lá, pode ser que a irmã tenha um feijão que sobrou e vai dar para a gente comer. Chegando lá, irmão, a irmã não tinha nada. Ela disse que tinha um arroz, tinha um feijão até para fazer, mas não tinha o gás. E a gente não tinha dinheiro, e ela também não tinha dinheiro. Mas a fome era tão grande, e a fé também tem que entrar junto, que a gente disse, vamos orar agora pelo gás da irmã? Olha só que loucura. Vamos orar, Deus vai trazer o gás. E nós 3, magrinho, dobramos o joelho lá em cima do gás e oramos, Senhor, traz o gás, nós estamos com fome. Nós precisamos comer. Ela disse, ó vaso, deixa eu ver se vai dar certo. Ela ligou e o fogão pegou. Ela fez o feijão, fez o arroz, a gente comeu, a gente se alegrou. Depois de uma semana eu encontrei ela na igreja. Ela disse, vaso, aquela oração está rendendo, até hoje tem gás. Porque nós servimos um Deus que supre as nossas necessidades. Nós servimos um Deus que tem poder, meus amados, de trazer uma provisão sobrenatural na nossa vida. E quando ele diz isso, ele está dizendo para você, se você entregar a tua vida 100% a mim, não vai faltar nada. Vai ter luta, vai ter prova, mas não vai faltar nada. Vai ter deserto, vai ter vale, mas não vai faltar nada. Vai ter dificuldade, mas não vai faltar nada, porque a provisão de Deus virá sobre a sua vida. Sabe, amado, é tão lindo viver o sobrenatural de Deus. E Deus está dizendo hoje para você, olha, eu quero que você viva o sobrenatural. Quando você obedece a Deus, o sobrenatural da providência vem sobre a sua vida. Sabe o Salmo 23? Quem conhece, levante a mão aqui. Todo mundo conhece? O Senhor é o meu pastor. Mas sabe, a tradução original diz, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ou seja, o que é necessário, Ele supre na tua vida. Ele não deixa faltar nada para você. É um Deus de providência, é um Deus que cuida. É um Deus que sempre está zelando por nós. Quando você pensa que o sapato furou, Ele te dá um novo. Quando você pensa que a roupa está acabando, Ele providencia outra. Quando você pensa que o arroz e feijão está acabando, Deus já vai movimentando as águas e vai providenciando para você. Porque Ele é o Deus que traz a provisão sobrenatural. Ei, você não está entendendo, Deus quer trazer essa provisão sobrenatural na tua vida. Fala para o irmão perto de você, Deus quer trazer a provisão sobrenatural na tua vida. Você está entendendo que para Deus trazer essa provisão sobrenatural na tua vida, você precisa colocar em primeiro lugar o reino de Deus para a consequência vir. E a consequência que Deus tem para a tua vida também é paz interior. Quem precisa de paz? Eu preciso. Às vezes nossa alma está atribulada, né, irmão? Às vezes está correndo da sala para a cozinha. E tudo que a gente quer é o quê? Paz. A gente não quer grana, a gente não quer dinheiro, a gente não quer sucesso. A gente quer uma paz que às vezes uma tristeza nos atrapalha, uma depressão nos atrapalha. Uma angústia rouba a nossa paz, uma decepção. Às vezes se decepcionamos com pessoas que mais amamos. Isso tira a nossa paz. Mas quando eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus, a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, promete a palavra de Deus: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A palavra de Deus está dizendo que Deus conserva em paz aquele que a mente está nele. Talvez a tua paz que você está procurando está hoje aqui. E Deus está dizendo hoje que você precisa colocar o reino dele em primeiro lugar para ele te dar paz. Faz tempo que você não tem uma noite boa, né? Dormida, de paz, de descanso. Dorme atribulado, acorda atribulado. Não tem uma paz que muda, que liberta. Deus quer te libertar dessa ansiedade. Deus quer te libertar
dessa agonia da tua alma. Deus quer te libertar dessa pressão. E a consequência disso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar, para que a paz de Deus reine no teu coração. Deus tem paz para você nesta noite. Depende de você hoje, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor realmente viva dentro de mim. Eu quero colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero ter essa paz diferente. Eu não sei qual remédio você está tomando hoje. Talvez seja um faixa preta, né? Está guardado lá na tua cama te esperando sair do culto. Eu vou tomar, senão eu não consigo descansar. Mas o Espírito Santo está dizendo hoje para você: eu tenho um bálsamo para a tua alma nesta noite. Eu tenho um remédio para a tua alma nesta noite. E Ele está dizendo hoje para você: só quero que você coloque em primeiro lugar na tua vida o meu reino, para que a paz reine no teu coração. E não é só paz que Deus tem para você, da consequência de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus também tem para você direção clara de Deus na sua vida. Quem não quer uma direção de Deus? Quem não quer viver e saber: peraí, é nesse caminho que Deus me quer, é essa porta que Deus quer, é nesse relacionamento que Deus me quer? Quem não quer saber os propósitos e desígnios de Deus para a sua vida? Mas a Bíblia está dizendo, amado: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará para você. Deus tem uma direção para a tua vida, uma direção certa. Deus quer dirigir os teus passos. Deus quer te guiar nas decisões grandes e pequenas na sua vida. Mas essa consequência vai vir quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Fala de novo para o irmão para ele gravar: coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Por favor, diga para ele. Você vai ter a direção de Deus realmente. Sabe, Deus está falando com você nesta noite. Talvez você chegou aqui e está dizendo: vou sair da igreja, mais um, vai para a prova. Vou me desviar, vou mudar de igreja. A luta vai aonde você for, lá na Batista, na Universal, vai ter luta, vai ter em todo lugar. Porque Deus está dizendo: não é o local, é você. O Espírito Santo está dizendo: eu quero ser a direção certa na tua vida. Deus não chamou você para focar em homens. Deus não chamou você para focar em quem está do teu lado, ou no grupo de louvor, no pastor. Deus chamou você para ter o foco nele. Somos só instrumentos de Deus para a tua vida. E Deus está dizendo para você hoje, meu querido: eu quero te dar a direção certa. A consequência de Deus para a tua vida, dessa direção que Deus deseja te dar hoje, não é só essa direção. Deus deseja que você também seja uma pessoa que frutifique. Diga para o irmão perto de você: gere frutos. João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: aqueles que permanecem nele gerarão, produzirão frutos. Ou seja, Jesus está dizendo que todo aquele que coloca ele como centro da sua vida vai viver uma vida frutífera, vai viver uma vida abençoada. Se ele colocar a mão no negócio, Deus vai crescer. Se ele colocar o pé, Deus vai prosperar. Porque Cristo está na vida dele. Tem gente que não entende a tua vida, meu irmão. Crente abençoado, porque eu sei que tem crente abençoado aqui. Tem gente que não entende a tua vida. Tudo que tu pega, Deus abençoa. Não falta negócio. O negócio é tão próspero de Deus. É porque você colocou Jesus realmente no comando de tudo. Glória a Deus. Quando a gente coloca Jesus no comando de tudo, a nossa vida é ricamente abençoada. Agora, só quando você trabalha com a força do teu braço, meu irmão, vai ficar igual o povo lá no deserto, 40 anos rodando. Mas quando eu coloco Cristo no centro da minha vida, eu vivo uma vida frutífera. Minha esposa, meus filhos, minha casa, vive uma vida frutífera. Deus quer que você gere frutos. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a tua casa, meu amado. Deus quer abençoar os teus negócios. Deus quer abençoar a tua vida espiritual, tua vida material. Deus quer te abençoar de uma forma tremenda. Mas o Senhor está dizendo: você tem que estar em Cristo. Em quem você está hoje? Aonde está a tua vida?
aonde a tua casa está fundamentada, ele está dizendo, as demais coisas serão acrescentadas, frutos. E ele está dizendo que essas demais coisas também, também autoridade espiritual. Diga para o irmão que está perto de você, autoridade espiritual. Agora, irmão, vou te falar uma coisa de autoridade espiritual. Tem crente que perdeu a autoridade, porque não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Não tem consequência de ter autoridade espiritual. Ele é um crente que o escuro expulsa ele, a luta expulsa ele, a dificuldade expulsa ele. Ele não tem mais autoridade de dizer em nome de Jesus eu sou vencedor. Ele não tem mais autoridade para repreender a enfermidade. Ele não tem mais autoridade para orar e Jesus fazer um milagre. A Bíblia diz, amados, que todos aqueles que seguem a Cristo, o próprio Jesus falou no livro de Marcos, verão sinais acontecerem na sua vida. Expulsarão demônios, orarão enfermos, serão curados, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Se é autoridade de Deus, se é poder de Deus na sua vida. E Deus está dizendo, eu quero devolver a autoridade que o diabo roubou da tua vida. Eu quero devolver a unção que o inimigo tirou de você. Você não tem mais autoridade, o inimigo está envergonhando você, está envergonhando a sua casa, está envergonhando os seus sonhos, os seus projetos. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo, eu quero trazer de volta esta autoridade. A consequência da autoridade, de você declarar, de você determinar o melhor de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante. Eu falei aqui agora, preste atenção, que toda pessoa que prioriza e coloca e busca o reino de Deus em primeiro lugar tem essas bênçãos, amém? Quem está ouvindo está entendendo. Mas quem não busca, quem não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, quem não prioriza o reino de Deus acima da sua vida, como é que vive essa pessoa? Primeiro ponto, essa pessoa vive uma vida ansiosa, sem direção. Você não está entendendo. Uma pessoa que não coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, vive uma vida de ansiedade e sem direção de Deus. E quantas pessoas estão vivendo assim? Porque não estão colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Estão sem direção, estão ansiosas, não tem nem mais unha, não precisa ir na manicure, o dente já tirou tudo. Não consegue nem ficar parado no culto. A ansiedade é tão grande que corre de um lado para o outro. Sempre dá problema na barriga. A ansiedade é tão grande que já arranca os cabelos da cabeça. A ansiedade é tão grande, amado, que essa pessoa já não consegue ficar em paz, já não consegue, não vê a hora de terminar o culto. Mesmo Deus falando com ele. Ele diz, ai, que acabe logo o culto que eu quero ir para casa. A ansiedade é tão grande. Isso é falta de colocar o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Isso é falta de colocar e ter a consequência de Deus. E aí você está debaixo dessa ansiedade, que é do maligno. Mas Jesus alerta, que todos aqueles que esperam coisas dessa terra vivem em ansiedade. O próprio Jesus falou, mas aqueles que esperam as coisas do céu vivam em paz. Sabe, às vezes o que está faltando para você é isso. Então a pessoa que não prioriza o reino de Deus, ela vive uma vida ansiosa sem direção. Diga para o irmão, ansiosa sem direção. Está aprendendo, né? Então, uma pessoa que vive assim, que não coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, ele está nesse estado espiritual na sua vida. E além disso, é uma pessoa com o coração dividido. Não sabe tomar decisões certas. É uma pessoa que está um pé na igreja e outro no mundo. O que a Bíblia diz isso? Tiago capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. A Bíblia está dizendo, amado, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia está dizendo para mim e para você, amado, que eu e você somos separados do mundo. Mas quando nós não colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós não temos a consequência da bênção. E nós ficamos divididos. Um pé no Egito e um pé servindo a Deus. Deus não quer um coração dividido. Deus não quer um coração dividido com os valores do reino e com o poder das trevas do mundo.
Deus quer um coração, amado, que venha servir somente a Ele. O próprio Jesus pregando disse no livro de Mateus: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir ao mundo e a Deus. Deus está dizendo hoje para você, amado, que você precisa colocar o seu coração realmente na presença dEle. Uma pessoa que não está colocando o reino de Deus, ela vive uma estagnação espiritual na sua vida. Ela é uma pessoa fria. Você pode olhar para o irmão, ver se ele está frio aí? Olha para ele. Se ele está frio, está na hora de colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida dele. Quem busca o reino de Deus tem avivamento. Quem busca o reino de Deus tem poder de Deus. Quem busca o reino de Deus tem unção do Espírito Santo. Sabe, Deus está falando contigo e a tua fé está estagnada. Tua vida espiritual está sem vigor. Deus está falando contigo e você está com uma imaturidade tão grande espiritualmente que não quer romper disso. Você acha que Deus está se agradando de ver você assim? Você acha que Deus está aprovando a tua vida dessa forma? Deus está dizendo: saia, rompa. Viva uma vida de avivamento. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Você está negligenciando o crescimento de Deus na sua vida. Você está deixando de lado o crescer de Deus na sua vida. Você parou na fé. Você já era para estar pregando a palavra de Deus. Você já era para estar evangelizando. Você já era para estar sendo um pastor. Você já era para estar sendo um missionário. Você já era para estar muito além da sua vida. E você está estagnado espiritualmente, preocupados com as coisas dessa terra. E Deus está dizendo: meu filho, e a vida espiritual? Deus está falando com você. O jovem rico, você conhece a história do jovem rico? Talvez conheça. Tinha tudo. E aí chega com Jesus e diz: Jesus, eu quero saber como é que eu faço para ter a vida eterna. Jesus disse: pega tudo que tu tem e dá aos pobres e me segue. Aí acabou com ele, porque o amor dele estava onde? Nos bens dele. Pega tudo que tu tem. Aí Jesus conhecia o coração dele. E aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Sabe que Jesus, ele é especialista. Isso aqui eu vou falar pelo Espírito de Deus, de trabalhar na vida do homem. Vou dizer uma coisa de Deus para você que está fugindo de Deus, para você que está se escondendo de Deus. Talvez hoje você veio para o último culto, né? Vou dizer uma coisa para você: um dia a conta chega. E um dia a conta vai chegar e você vai dizer: agora eu preciso de Deus. O Espírito Santo está mandando dizer para você: eu acabei de receber essa revelação do céu para a tua vida. Não queira que a conta chegue. Não queira vir todo quebrado, todo desajustado. Aproveita agora que está com saúde. Vem com alegria. Vem adorando, vem servindo. Porque o Senhor tem obra na sua vida. E Ele não quer que você se perca. O Senhor tem um plano na sua vida. Deus não quer que você se destrua totalmente. Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar os teus sonhos. Mas para Deus restaurar os teus sonhos, você deve colocar em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. Reino de Deus em primeiro lugar. E colocar o reino de Deus em primeiro lugar é ter prioridades. A minha prioridade é Deus. A sua prioridade tem que ser Deus. Eu quero já encerrar minha mensagem e dizer para você que você precisa praticar isso na sua vida. Uma das coisas que você precisa praticar na sua vida é: como começa o teu dia? Como começa o teu dia, irmão? Você acorda bem-humorado? Tem uns que acordam com cara de pitbull, né? Parece que não consegue nem dar bom dia para a pessoa, né? Só a graça. Acorde de manhã cedo, já diga: bom dia, Espírito Santo. Acorde de manhã cedo, meu amado, faça o teu devocional com Deus. Acorde de manhã cedo, comece a ter um tempo de dedicação, de oração, de leitura da palavra, para ter um dia cheio de Deus na sua vida. Nós acordamos de manhã cedo e a primeira coisa, brigamos, discutimos, fazemos coisas erradas e não priorizamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. É importante pela manhã você já começar com um tom de buscar a Deus. Segundo ponto importante: ore pedindo direção nas tuas decisões. Toda decisão que você tomar,
que seja feita a vontade de Deus na sua vida. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que Deus promete dar sabedoria a quem pede. Se você buscar a sabedoria de Deus com fé, você vai receber. Terceiro ponto, e guarde isso no seu coração: invista o teu tempo na obra de Deus. Porque a gente tem tempo para tanta coisa, né? Cheguei de viagem, a primeira coisa que eu quis, irmãos, que a minha casa é uma igreja, é ter tempo com a minha família. Cheguei lá e disse: olha, vamos sair, eu não estou muito bem, mas mesmo assim a gente vai sair, a gente vai dar uma volta. Mas acima de tudo é colocar Deus em primeiro lugar, investir o meu tempo na obra de Deus. Você não precisa ser um missionário, irmão, mas você pode contribuir. Você contribui, você está investindo o teu tempo, a tua vida na obra de Deus, porque você está contribuindo para essa obra andar, para essa obra prosseguir. Invista esse tempo mais e mais na presença do Senhor. Viva com integridade, não negocie o seu valor cristão. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Acabei de falar. Não negocie. Mantenha a sua integridade, mantenha o seu compromisso. Ei, fuja da aparência do mal. Deus está dizendo que Ele te escolheu para ser diferente. Cultive um coração grato. Reconheça que tudo que tu tem hoje foi Deus que te deu, não foi tua força. Tudo, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela tua saúde. Tem gente aqui que não era nem para estar andando e está andando. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo que o Senhor fez na sua vida. Nas pequenas coisas, nós focamos no reino de Deus. Agora, a busca pelo reino de Deus é uma busca por uma santidade. Deus está dizendo na sua palavra: viva uma vida de santidade. Fala para o irmão perto de você: viva uma vida em santidade. Tudo que a gente faz, deixa eu tirar o paletó aqui, irmão. Tudo que a gente faz, tudo em santidade, temos o melhor de Deus na nossa vida. Isso é lindo, né? Se você começa errado, você termina errado. Mas se você começa certo, na santidade do Senhor, a tua vida é grandemente abençoada por Deus. Deus quer te abençoar. É tão simples, Deus quer mudar a tua história. É tão simples. Deus quer te fazer um vencedor, mulher. Deus quer te fazer uma vencedora. Sabe, amados, eu não me conformo. Eu não me conformo quando eu olho para um cristão e eu vejo ele com uma cara de derrotado. Eu não me conformo quando eu olho para um crente e eu vejo ele penando. Porque Deus está dizendo: meu filho, eu só quero que o meu filho me coloque em primeiro lugar, para que eu possa mudar a vida dele radicalmente. Deus quer mudar a tua vida radicalmente. Deus quer escrever uma nova história na tua vida nesta noite. O Espírito Santo está falando contigo. Eu quero fazer o impossível acontecer na tua vida. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Mas eu quero que você reflita e guarde essa palavra. Não saia desse culto e esqueça essa palavra. Saia desse culto dizendo: eu preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, para que as consequências das bênçãos, dos milagres de Deus venham acontecer na minha vida. Viva isso na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus quer agir na tua vida, na tua casa. Não faça a vontade humana, não faça a vontade de alguém. Faça a vontade de Deus. E eu estou aqui como um pregador da palavra de Deus, ministrando isso para você. Que o Senhor tem ricas bênçãos para ti e para tua família. Fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Agora, sabe, hoje é noite de decisão. Eu quero orar aqui. Pelo Espírito de Deus. O Senhor está me dizendo aqui nesta noite, só para quem crê, quem acredita. Revelação comunitária, não individual, geral. O Espírito Santo está me dizendo nessa noite: a tua decisão vai fazer Deus agir na tua vida. Agora ouça bem, o Espírito Santo está mandando dizer para você que você precisa romper realmente, não só de passos, mas aqui dentro. Aqui dentro. Deus está dizendo: chegou a hora de você romper.
Chegou a hora de você, eu vou lá na frente, o pastor vai orar por mim, mas eu não vou porque quero ir lá na frente ou porque quero uma oração. Eu vou porque eu estou tomando a minha decisão. Servir a Cristo é vida de decisão. Eu vou lá na frente porque eu tomei a decisão de viver o melhor de Deus na minha vida. Isso é ser inteligente. Você é inteligente. O Espírito Santo está falando contigo. Agora eu quero orar por você. Eu quero convidar você a vir aqui na frente para eu te abençoar. Para o Senhor mudar o rumo e a história da tua vida. Pode vir. Você que Deus falou com você. Pode vir. Aleluia. Deus está aqui. Espírito Santo está aqui. Eu estou debaixo de uma unção aqui. Aqui você tem um profeta para te abençoar. Aqui você tem um sacerdote de Deus. A tua decisão é o que vai fazer Deus fazer na tua vida. E eu lhe digo, você vir aqui na frente, meu irmão, é você decidir, eu quero. Eu sou humilde. Eu ouvi Deus falar comigo. E eu quero realmente viver. Vou pedir para os irmãos virem aqui, para o meio, por favor. Venham para cá. Venham todos para cá. Eu preciso de vocês mais perto. Pode sair do canto, não tenha vergonha não, irmão. Venha, venha. Pode vir, vaso. Tu que é maior, puxa. Vem. Glória a Deus. As irmãs que estão aí, vem para cá. Vem para cá, não fica na frente da caixa que vai estourar seu ouvido quando começar a gritar aqui. Isso, glória a Deus. Amém, Jesus. Olha só, decisão. A Bíblia diz o quê? Não é por força nem por violência, pelo Espírito de Deus. Você não veio aqui na frente porque eu forcei você. Mas o Espírito Santo falou contigo. O Espírito Santo visitou você e você entendeu. Eu preciso hoje viver a consequência de Deus na minha vida. Eu não quero mais viver consequência de pecado, de vida errada. Eu quero viver uma vida nova. Então, se esse é o caminho, meu pastor, se esse é o caminho de colocar o reino de Deus na minha vida em primeiro lugar, e você está deixando eu ser o teu pastor para te falar isso, eu quero dizer, meu irmão, que a partir de hoje, através dessa oração, você vai ver, Orabassura Bacantarábia, que você vai viver o melhor de Deus na tua vida em nome de Jesus. Levanta a mão aí para o céu. Espírito Santo de Deus, fecha teus olhos, por favor. Não vai faltar mais nada para a tua vida. Não vai faltar mais nada para a tua casa. Eu quero que você ore assim, vou te ensinar a orar agora. Você vai orar e vai dizer: Senhor, me ajuda a colocar o teu reino na minha vida em primeiro lugar. Senhor, alinha o meu coração com a tua vontade, com o teu querer. Me dá fé para me confiar em ti, não no homem. Me dá coragem para viver a tua vontade, para que a tua glória se manifeste na minha vida, Senhor. Eu quero que você faça essa oração a Deus. Eu quero que você diga com fé, porque eu sei que os ouvidos de Deus estão aqui atentos à tua oração nesta noite. Os ouvidos de Deus estão atentos e Ele está dizendo: eu vou ouvir o que você vai falar agora, e nessa oração eu vou agir na tua vida. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui e debaixo de muita oração. Senhor, eu entreguei o recado que o Senhor mandou entregar nesta noite. Eu preguei, Senhor, aquilo que o Senhor mandou pregar nesta noite. A palavra foi profética, vindo do teu trono aos corações das pessoas que estão aqui na frente. E eu quero lhe pedir, Senhor, para que o Senhor ajude o teu filho a colocar o teu reino em primeiro lugar na sua vida. Ajude o teu filho, Senhor, nessa decisão, que ele veio aqui na frente e ele entendeu, ele ouviu a tua voz, ele compreendeu a voz do Espírito Santo, falando ao coração, falando aos sentimentos dele, que ele viva, Senhor, isso, que ele coloque o reino de Deus, ela coloque o reino de Deus em primeiro lugar, e que ela viva a consequência das bênçãos daqueles que acreditam, que é uma bênção da provisão, que é uma bênção da direção, que é uma bênção da paz interior, que é uma bênção, Senhor, de um Deus que não deixa faltar nada. Deus, neste momento, Senhor, faz a obra na vida desta mulher, essa mulher que chegou aqui sem direção, Senhor,
uma pessoa aqui que o Espírito Santo está me revelando. Que você chegou sem direção. Você já foi decepcionada. Você já foi ferida. Você chegou hoje aqui pela misericórdia, por um convite de alguém. Mas foi Deus que te trouxe nesta noite, para te dizer que Ele tem uma nova história na tua vida. E Ele está escrevendo essa nova história nesta noite. E o Senhor está tocando no teu coração agora. Que enquanto eu estou falando, Deus visita o teu coração nesta noite. E Ele está dizendo: eu estou te dando um coração novo. Eu estou fazendo você ter uma vida e uma expectativa nova na minha presença. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida do teu povo, da tua igreja e de todos que estão aqui na frente, para que a bênção e as decisões que eles estão tomando aqui, Senhor, que eles vivam isso, que eles vivam a tua palavra, que eles vivam a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, eu estou entendendo, Senhor, é um ato profético. Levante a mão para o céu, repita comigo assim: Senhor, diga com fé: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Diga: eu vou obedecê-la. Senhor, eu vou praticar. Senhor, diga: eu vou vivê-la. Diga: eu quero viver, Senhor, na minha vida a consequência de buscar a tua face, de colocar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça. Senhor, em nome de Jesus, diga: eu faço um compromisso aqui no altar. Diga: eu faço um compromisso no altar de viver a tua vontade. Diga: e eu vou viver. O diabo ouvir, diga: eu vou viver o sobrenatural de Deus em todas as áreas na minha vida. Diga: porque a partir de hoje eu sairei deste lugar diferente para a glória de Deus. Levanta as tuas mãos e para Jesus dê a melhor salva de palma para Ele.